Os Cavaleiros de Atena lutam contra os Guerreiros do Tempo de Cronos na nova saga oficial Saint Seiya Time Odyssey. Sob as ordens do comandante Arthur de Kelp, a guerreira que traja a aura de Valkyria vai até Jamiel com o Fielt de Tatanka para roubar a armadura de Andrômeda, pois Cronos, o deus do tempo, precisa descobrir o segredo da corrente de Andrômeda para libertar Prometeu. O Cavaleiro de Ouro, Mu de Ares, luta contra os soldados Estigmas e depois é ameaçado pelas Horas, a elite do exército de Cronos. Mesmo distante, no hospital da Fundação Grade, Shun consegue proteger sua armadura de bronze. Os jovens cavaleiros se reúnem uma vez mais em nome de Atena. Assim, um trágico e mortal combate se aproxima do poderoso, nobre e gentil Andrômeda. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey, volume 2, Shun e a Corrente da Memória, parte 3. Os Cavaleiros de Bronze retornam ao campo de batalha, agora com as armaduras que Mu restaurou para eles. As vestimentas renascidas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro se desmontam e voam na direção dos Cavaleiros de Atena diante de Ludin de escultor Mu e Kiki. Seiya, Shiryu, Yoga e Shun estão trajando as novas armaduras de bronze. Shun não sabe por que estão atrás de sua armadura, mas irá protegê-la. Pegasus se coloca no caminho de Ophialtes de Tatanka à 10ª hora, o crepúsculo, e fala para Shun que pode contar com eles. Não importa quem sejam os novos inimigos, eles irão lutar juntos novamente. Pede que o enorme adversário se prepare. No hospital da Fundação Grade, Saori Kido entra imediatamente no quarto de seus cavaleiros, que estavam se recuperando da Batalha das 12 Casas. Ela está acompanhada por Tatsumi e Aldebaran de Touro. Todos estão impressionados, pois os jovens cavaleiros estavam lá momentos antes, e de repente todos desapareceram. Ela sente o cosmo de Mu por todo lugar. Foi ele quem os teleportou. Mesmo assim, sente que estão em perigo. Aldebaran fala que até ontem Atena estava com uma flecha cravada em seu peito. Ainda não se recuperou totalmente. Porém, Saori responde que agora não está mais em perigo. O Cavaleiro de Touro concorda, mas ela poderá a qualquer momento ficar em perigo novamente. O mestre ancião acredita que a paz que agora reina é temporária e um novo inimigo está prestes a surgir. Por esse motivo, ordenou a Miro, a Yori e Shaka que retornem para proteger o santuário, e Aldebaran deve se juntar a eles. Já o mestre ancião voltou à Cachoeira de Rosan observando a Torre Sombria. Quanto aos Cavaleiros de Bronze, Aldebaran pede que Atena não se preocupe, mesmo que ainda estejam se recuperando. O poder deles é excepcional e nada pode pará-los. Sentindo os resquícios de Cosmos, Saori lamenta que eles já sofreram muito por ela. Em Jamiel, Seiya luta contra uma das Horas de Cronos. Meteoro de Pégaso! Ophialtes bloqueia o golpe com sua aura, que o arrasta alguns metros para trás. Está impressionado com o poder do Cavaleiro de Atena. Não sabia que o ataque dos Cavaleiros de Bronze também pode atingir uma velocidade próxima da luz. Seiya revela que isso ocorre porque despertaram o 7º sentido durante a batalha no santuário. Além disso, graças a Mu, o sangue dos Cavaleiros de Ouro flui em suas armaduras. Ophialtes percebe que o Cavaleiro de Ares está se retirando da luta e pergunta para onde ele vai, se por acaso está se escondendo atrás dos garotos para não enfrentá-lo. Caminhando na direção do palácio, Mu revela que não pode impedir Sei e seus amigos de ajudar Shun a proteger sua armadura. Portanto, essa não é sua batalha. Ele se aproxima de Ludin e Kiki. Sua missão atual é exclusivamente zelar por Atena, por isso não irá interferir. Porém, se Ophialtes ameaçar a vida de sua deusa, então o encontrará em seu caminho. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Mu permanece observando os jovens Cavaleiros de Bronze. Seiya não tem dúvidas que Ophialtes é poderoso, mas na segunda casa do Zodíaco conseguiu derrotar o grande chifre de touro. E aos olhos de Pégaso, Tatanka não parece ser mais forte nem invencível. Seiya pede que Shun se afaste, afinal, o inimigo está lá para buscar sua armadura. Conta com Shiryu e Yoga para protegê-lo. Pégaso cuidará de Ophialtes de Tatanka. O enorme oponente sorri. Seiya avança e prepara-se para desferir seus meteoros novamente. Mas dessa vez, Ophialtes fala que é inútil. Pode antecipar cada um dos movimentos de Seiya. Ambos correm na direção um do outro. E Tatanka lança Aniquilação da Poeira do Tempo! Seiya é envolvido pelo devastador poder e cai. Ele está espantado com a explosão que o adversário provocou. Sente como se tivesse recebido o impacto de um bisão. Ophialtes percebe que mesmo com o famoso 7º sentido, Pégaso não é rival para ele. Dessa forma, não tem tempo a perder. Ele vai lançar seu golpe Choque de Titã, mas se assusta. Defesa circular!
Shun usa sua corrente para proteger seu amigo. Ele não irá esperar parado enquanto Ophialtes ataca seus companheiros. Pergunta se ele quer mesmo sua armadura. Se for o caso, terá de atravessar sua corrente. Rapidamente, Tatanka consegue penetrar a defesa com uma das mãos e segura o pescoço de Shun. Vê que Andrômeda achava que isso era impossível. Ele eleva o corpo de Shun sobre o abismo, chamando de tolo. Ao invés de usar suas correntes para atacar, ele preferiu se proteger. Essa atitude o irrita profundamente e não tem dúvidas que o cavaleiro merece ser esmagado com uma mão. Contudo, prometeu a outra hora que ela seria sua executora. Ophialtes joga Shun no abismo. Seiya não pode acreditar que Shun tenha sido derrotado. Diferente do guerreiro Leptá, Ophialtes não teve a menor dificuldade em atravessar a proteção da corrente de Andrômeda. Possui um poder monstruoso, mas Yoga de Cisne não permitirá que esse crime fique impune. Percebe que para o inimigo, o poder de um cavaleiro é mensurado apenas pela força. Entretanto, revela que o que faz de Shun excepcional é sua abnegação. Foi Shun quem o livrou da gélida morte, o resgatando com seu cosmo ardente, arriscando sua própria vida. Yoga deve sua vida a ele. Portanto, irá fazer com que o Ophialtes de Tatanka se arrependa de tê-lo derrotado, no momento em que liberar sua técnica mais poderosa que seu mestre lhe ensinou. Execução Aurora! O corpo da Hora de Cronos é completamente congelado. Yoga o converteu em um prisioneiro de gelo por toda a eternidade. De repente, Tatanka sorri, perguntando a Cisne se ele realmente acredita nessas palavras. Yoga se espanta. Não entende como resistiu ao seu poder congelante. O comandante a serviço de Cronos revela que a micropoeira do tempo flutua ao seu redor desde o ataque anterior, mesmo que não seja visível aos olhos. É ela que absorve todo o poder do ar congelante próximo do zero absoluto, deixando em sua aura apenas uma frágil camada de gelo, que agora está se rachando. Assim, ele pode destruí-la sem nenhuma dificuldade. Kiki está perplexo, pois os Cavaleiros de Bronze não possuem a menor chance contra aquele invencível homem. Mu diz a seu discípulo que não é o que parece. Espera calmamente que Ophialtes revele todo o seu poder para saber como derrotá-lo. E ao observar o olhar determinado de Shiryu, tem certeza que o discípulo do mestre ancião compreendeu como deve agir para fazer o inimigo falhar. O Cavaleiro de Dragão lembra Sei Yoga que as leis dos cavaleiros os proíbem de atacar juntos, mas se estiver certo, seus ataques sucessivos podem derrotá-lo. Ophialtes ordena que ataquem logo, não importa o que façam. O destino deles é o mesmo de seu amigo. Os três cavaleiros elevam seus cosmos. No fundo do abismo de Jamiel, Shun desperta em meio a corvos. Se pergunta onde está. Se dá conta que esse é o famoso cemitério das armaduras que Shiryu lhe contou. Está rodeado de esqueletos de cavaleiros que perderam suas vidas no passado. Nesse instante, a corrente de Andrômeda sente o perigo se aproximar. Shun caminha em direção à luz brilhante, passando pelos esqueletos. A ameaça está além daquela forte luz. Os olhos de Shun mal conseguem se manter abertos e a corrente aponta para o alto. Uma voz ecoa pelo lugar, dizendo que os corvos de Odin dão boas-vindas ao Cavaleiro de Andrômeda. Shun pergunta quem está lá. No topo de uma montanha rodeada pelos corvos, a inimiga se revela na frente do sol. É Istrid de Valkyria, a segunda hora a serviço de Cronos. Trajando sua aura e segurando uma espada, ela está satisfeita por Ophialtes cumprir sua palavra no acordo, separando Andrômeda de seus amigos. Agora irá eliminar o Cavaleiro de Atena com suas próprias mãos. Segurando sua corrente, Shun prepara-se para a batalha. No próximo capítulo, o combate mortal entre Andrômeda e Valkyria se inicia. O passado da guerreira finalmente é revelado. Os cavaleiros conseguirão derrotar as poderosas Horas de Cronos. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Odin, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.